Alô, alô, você que segue o canal Biologia. Estamos aqui com mais uma videoaula fresquinha para vocês. E antes da gente começar, não se esqueça de subscrever no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho, clica na campainha e pede para te mandar todas as notificações, porque a gente está colocando vídeo agora para dar esse apoio para você que quer passar no Enem. E o tema de hoje são ciclos biogeoquímicos. Que são ciclos biogeoquímicos, por que aprender ciclos biogeoquímicos, tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Então, só para raciocinar, pessoal, se eu estou falando de ciclo, eu estou falando de alguma coisa que começa num ponto, passa por diferentes etapas e vai encerrar no mesmo ponto onde começou. Então aqui a gente vai trabalhar muito com os elementos químicos que vão entrando nesses ciclos, ora dentro de seres vivos, ora dispostos na natureza, ora prontos para retornar à posição de origem. Então fica até o final que a gente vai falar da importância de se entender os ciclos biogeoquímicos. Vamos lá para a nossa aula. Então, primeiramente, por que é legal eu entender ciclos biogeoquímicos? Parece um conteúdo tão diferente, tão fora da biologia, mas presta atenção, se eu entender ciclos biogeoquímicos, eu vou entender de muito mais conteúdo de biologia. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tiver aqui uma cadeia alimentar com um capim, com uma zebra e com um leão feroz, quer dizer, um leão, não é isso? A gente vai considerar que esse capim serve de alimento para a zebra e a zebra serve de alimento para o leão. E num belo dia, quando esse leão morrer ou quando a zebra morrer, serão decompostos e virarão adubo para o capim. Vamos trazer isso aí para contexto, para conceitos e termos da biologia? Vamos dar uma olhadinha. Os elementos químicos que formam a biomassa do capim foram transferidos para a formação da biomassa da zebra. A biomassa da zebra, por sua vez, forneceu elementos químicos para formar a biomassa do leão. Quando seja a zebra, seja o leão, seja a própria folha seca do capim entra em decomposição, esse material vira água e sais minerais. E aí a gente vê o capim utilizando tudo isso para fazer fotossíntese e fabricar matéria orgânica. Olha onde a gente foi lá na bioquímica, falando de água e sais minerais, compostos inorgânicos, sendo utilizados para fabricar matéria orgânica. E tudo começa lá na fotossíntese. Então, o que são ciclos biogeoquímicos? Vamos destruir essa palavra esquisita, essa palavra grandona aí. Por que o nome ciclo biogeoquímico? Todo elemento que você for estudar agora, em algum momento ele vai estar na fase bio. E o que é a fase bio? É a fase em que o elemento em estudo ele vai fazer composição da matéria orgânica. Então, se você estiver estudando o nitrogênio, vai ter hora que o nitrogênio vai estar na matéria orgânica. Vai ter hora que o nitrogênio vai estar no solo. E aí ele vai estar na fase gel. A fase gel é muito bem ilustrada também no ciclo do carbono, quando falamos da retenção dos combustíveis fósseis em reservatórios subterrâneos. E aí teremos ainda a fase química, que é quando o elemento em questão, o elemento que você estiver estudando, ele vai estar pronto, ele vai estar livre para retornar ao ciclo. É claro que na fase química ele pode estar na atmosfera, ele pode estar na água, ele pode estar no solo, mas ele está pronto para retornar, por exemplo, para a biomassa. Entendemos melhor o conceito de biogeoquímico, vamos raciocinar os ciclos biogeoquímicos. Pega, por exemplo, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Você vai pegar o conceito e vai ver que fotossíntese é o processo pelo qual os seres autótrofos fabricam matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Não, Kanashiro, vamos devagarinho, vamos focar só no ciclo biogeoquímico. Tudo bem. Então, na fotossíntese, o CO2 que está na atmosfera, ele vai ser transformado em açúcar.
E eu vou pular um pouquinho a fotossíntese e vou direto na etapa química, que é quando o CO2 já participa da formação da molécula de açúcar. O que eu tenho ali? Eu tenho o carbono, eu tenho o oxigênio e a esses compostos vai ser adicionado o hidrogênio. Só que para que ocorra a montagem da molécula de açúcar é necessário energia. E a energia vem de onde? Vem do ATP. E aí sim montaremos a molécula de açúcar. Para tudo aí. Vamos lembrar agora. O carbono, ele estava na etapa química. Agora ele virou um açúcar e está dentro da planta. Então ele foi para a fase bio. E olha que interessante, gente. Vou de novo na bioquímica com vocês. Se eu sei como fabrica açúcar, eu lembro que quanto mais açúcar tiver em excesso, a tendência é que algumas células fabriquem lipídios. Gordura, como assim? Se eu comer muito açúcar eu engordo? Opa, olha aí, ó. Excesso de açúcar pode promover a fabricação de lipídio. E tanto o lipídio quanto o carboidrato, ele forma esqueletos carbônicos, que uma vez adicionados nitrogênio, forma aminoácidos. Por falar em aminoácido, olha aí outro processozinho legal de entender quando eu entendo ciclos biogeoquímicos. A síntese de proteínas. Vamos lá na nossa cadeia alimentar de novo? Dá uma olhadinha nela aqui de novo, ó. O que eu acrescentei aqui agora? Eu acrescentei o seguinte contexto. Vamos supor que para que o capim crescesse, fosse necessário que as suas células fabricassem uma proteína formados pelos aminoácidos arginina, treonina e valina, nessa ordem. E quando ele cresceu, se tornou um apetitoso capim que foi consumido pela zebra. Então veja bem, quando a zebra consome o capim, ela vai levar esse capim para o seu sistema digestório, vai destruir essa proteína no sistema digestório e liberar vários aminoácidos que irão para a corrente sanguínea. Eu vou ter que parar essa aula aqui de novo. Stop, vamos parar a aula aqui rapidão. Por quê? Por que ocorre a digestão, gente? Porque eu aprendi que lá na membrana plasmática existe um processo chamado de permeabilidade seletiva. Então, proteína é grande demais para passar na membrana. Por isso é necessário um sistema digestório para quebrar as macromoléculas em micromoléculas. E que micromoléculas são essas? São os aminoácidos que foram formados pela combinação das cadeias carbônicas mais o nitrogênio. Estão entendendo? Então a partir daí, esses aminoácidos vão ficar aonde agora aqui na zebrinha? Lá na célula da zebrinha? No citoplasma. No citoplasma. E aí, com os aminoácidos dispostos no citoplasma, quem é que vai transportar esses aminoácidos? O RNA transportador. Para onde ele vai transportar? Para o ribossomo. Por que ele leva para o ribossomo? Porque o ribossomo já tem uma mensagem lá com ele, o RNA mensageiro. Que foi gerado a partir do DNA e informa a proteína que compõe a biomassa da zebra. Vamos resumir essa parte aqui rapidinho? A proteína do capim foi destruída no processo de digestão e os aminoácidos reorganizados, seguindo a sequência de RNA mensageiro. Tudo bem? E o mesmo vai acontecer lá no corpo do leão. Ele destrói a proteína da zebra, joga os aminoácidos na corrente sanguínea e cada uma das células vai receber esses aminoácidos. Mas fiquem tranquilos, vai ter uma aula só de síntese de proteínas. Por último, então, a respiração. E o que é a respiração? A gente sabe que é um processo contrário à fotossíntese, não é verdade? Se eu tenho aqui a fotossíntese
CO2 mais H2O, que vira, na presença de luz e clorofila, C6H12O6 mais o oxigênio, na respiração, o que eu terei? Eu terei o inverso, ó, C6H12O6 mais O2, que vira CO2 mais H2O mais ATP. Por que eu estou colocando essas equações aqui? Porque dá uma olhadinha, gente, na fotossíntese, o CO2, o carbono, é incorporado à biomassa. E na respiração, ele é devolvido à atmosfera, ficando livre para ser novamente incorporado. Opa, pera lá, ele começou num ponto, mudou de etapa e aí voltou para o mesmo ponto. É disso que a gente está falando, é de ciclo, tudo bem? Então os ciclos biogeoquímicos devem ser estudados com raciocínio, porque se eu raciocinar ciclos biogeoquímicos, eu conseguirei entender diversos conteúdos da biologia. Então, finalizando essa aula aqui, não se esqueça de subscrever, clica no sininho, pede todas as notificações e comenta aí embaixo a sua dúvida, que eu vou respondendo à medida do possível. Não deixe também de comentar qual é o ciclo que você quer ver na sequência. É o do nitrogênio? É o do carbono? É o ciclo da água? Enfim, qual é o ciclo que você quer ver aqui no Biologia, seu guia de biologia na internet? Até a próxima, pessoal!